Olá, pessoal. Boa noite a todos. 25 de janeiro, um dia que entra na história da minha vida como um dos dias mais importantes nesses meus 55 anos já vividos. Hoje chegou por aqui a minha primeira neta, a minha pequena Nara, que recomeça hoje o seu processo de aprendizado na vida, retorna hoje ao ciclo da vida carnal, um espírito que certamente nos acompanha há muito tempo, que terá o privilégio de ter como mãe minha primogênita Angélica e um pai excepcional, que é o Oswaldo Botrel, um casal fantástico que se completam, né? Igual Eduardo e Mônica, tão diferentes e tão parecidos. Fico feliz pela alegria que tive hoje e gostaria de dividir isso com vocês, né? E hoje nós iniciamos a parte final do nosso livro, os 10 últimos capítulos do nosso livro. Estamos na unidade 16 e vamos falar de uma coisa que é muito comum, né? Todas as crianças, elas, pelo menos até os 7 anos, elas têm uma percepção do mundo espiritual muito aguçada, né? Muito aguçada, muito. O médium é todo aquele que tem a capacidade de perceber o mundo espiritual. Não há nada de extrasensorial, de sobrenatural, do mundo da... Não. É só consegue perceber o mundo espiritual. É um sexto sentido, é uma terceira visão, né? É uma coisa muito natural que nós temos para oferecer, para entender, né? E isso nas crianças vai ser tão natural que elas vão enxergar os desencarnados como enxergam os encarnados. Às vezes estão brincando e você pergunta, é o vovô que eu estou brincando. Mas que vovô? Aquele ali da foto. E é seu pai, que já desencarnou há muito tempo, ou seu avô, né? Que já desencarnou há muito tempo e percebia muito, né? Eu mesmo percebia muitos espíritos quando criança. E a minha mãe perguntava e eu descrevia a pessoa como a pessoa estava, né? E falava, fulano, beltrano. Eu tinha muita ligação com as tias da minha mãe, tenho até hoje muito carinho por elas e as via sempre depois que desencarnaram, visitando a nossa casa, né? E o que acontece? É muito comum, por exemplo, numa fase da vida da criança, ter os amigos invisíveis, né? Muitos são, na realidade, fruto da imaginação da criança, né? Outros nem tanto, né? São espíritos que a criança via. A minha filha mais velha, por exemplo, nós íamos fazer o evangelho no lar e ela falava, papai, a moça não chegou ainda. E não deixava a gente começar o evangelho. Papai, a moça chegou e sentou do seu lado. Podemos começar. E nós fazíamos o evangelho e tudo, e água frutificada, e ela deixava um pouquinho de água para a moça, e falava que a moça não tomava, tudo. Depois de algum tempo, esse espírito vai se comunicar na reunião mediúnica do centro, nos agradecendo, porque ela desencarnara numa condição muito delicada, numa instituição que tinha perto de onde nós morávamos, se sentia presa, e um dia ouviu uma música vindo da nossa casa, nós não sabíamos que música era, talvez alguma coisa espiritual, e ela se aproximou no dia do evangelho e passou a ir na minha casa todas as quartas-feiras durante o evangelho, durante muito tempo, até que ela perdoou quem tinha de perdoar e conseguiu. E a minha filha acompanhou todo esse processo, ela devia ter 4 ou 5 aninhos. E o que acontece? Nós temos que conviver com isso, principalmente nós espíritas. Se você não é espírita, não diz para a criança que não existe, deixa ela curtir os amiguinhos imaginários dela, porque vai passar. Chega num ponto em que o amiguinho imaginário deixa de existir. Tá certo? Para os espíritas,
Nós não podemos afirmar, a não ser que você seja médium e consiga ver o mesmo que o seu filho está vendo, se é um amigo imaginário ou se é um espírito. Também não é aconselhável que você discuta com a criança e diga que não, ele não está vendo. A criança está vendo. É só deixar. Não incentiva, sabe? Às vezes acontece da criança olhar, e nós já atendemos casos de crianças com mediunidade bem aguçada, porque aos 7 anos a tendência é que essa mediunidade dê um tempo. Que a criança complete o primeiro ciclo reencarnatório dela, o segundo vai completar aos 14, o terceiro aos 21, e assim a cada 7 anos os ciclos se renovam, né? Então, assim, o que acontece? Deu 7 anos. A criança continua com os sinais da mediunidade bem aguçadas? Então, nós temos que procurar um tratamento espiritual. Não para que a criança deixe de ser médium, mas nós precisamos manter o seu íntimo equilibrado para que ela consiga perceber os diferentes tons vibratórios, as diferentes vibrações, os diferentes tipos de espíritos, e aí entra a figura de manter o equilíbrio no lar. Porque se você tem um médium em casa, pequeno, né, na faixa de seus 9, 10 anos de idade, e você é um pai desequilibrado, é uma mãe desequilibrada, o seu lar não conta com o amparo do evangelho no lar, que tipo de mentes você vai atrair para sua casa e que tipo de mentes vão assolar esta criança? Os casos de obsessão em crianças são raros, mas acontecem, porque a criança mantém os seus chakras fechados. Então, dificilmente um caso de obsessão vai chegar numa criança, mas nós já tivemos casos bem complicados, cujo processo de desobsessão foi longo, e outros nós nem conseguimos. Então, deixa a criança fluir. Uma coisa que funciona muito, se o teu filho é médium e já passaram seus 7 anos, e ele continua percebendo, eu conheço o caso de uma criança que toca a campainha na casa, ela está com 9 ou 10 aninhos, toca a campainha, ela fala, mamãe, é fulana. E ela está muito triste. E é uma amiga da mãe que está com algum problema. Toca o telefone, é fulano. Papai, ele não precisa do que ele está te pedindo. O cara está pedindo uma ajuda, mas ela já sabe e ajuda. Outro dia, na casa dela, ela separou umas roupinhas para doação. A mãe falou, olha minha filha, mas para quem são essas roupas? Ah, vai vir uma moça aqui, ela está precisando. A mocinha achou, a mãe achou interessante, e ainda falou, mamãe, se tiver mantimento aí, você pode separar para doar para esta moça? A mãe não deu bola. Depois do almoço, estava ela descansando, toca a campainha. A hora que toca a campainha, a menina já se levanta, vai no quarto, pega as roupinhas, bota numa sacola, sem a mãe abrir a porta. Aí chega lá, a moça pedindo ajuda, ela chega e entrega, olha, isso aqui é para sua filha. A moça olhou estarrecida, porque ela não tinha falado para a mãe desta criança que ela tinha filha. E realmente, a mãe tinha uma filha da idade dela. Então, a menina tem, eu falei, minha filha, vamos sintonizar essa menina aí pra gente pegar os números da Mega Sena. Brincadeira, gente, mas é uma coisa absurda. E a mãe não aceita. A mãe não aceita, embora tenha um vínculo muito grande com espíritas, é católica, apostólica, romana, praticante, não aceita. Mas vai chegar num ponto em que ela, e nós falamos, não bate de frente, não diz que a menina é louca, isso é uma percepção que ela tem da vida. E ela caiu nas mãos de um padre muito consciencioso que falou a mesma coisa. Não bate de frente, não briga, deixa, uma hora isso desaparece. Os padres também têm consciência.
Alguns são mais abertos, outros são mais engessados dentro da cultura, defendem aquilo que acreditam. Todos são bem intencionados. Mas então, não é um privilégio nascer médium, não é uma punição nascer médium, simplesmente é uma faculdade, algo que você pediu. Vou ter que ser espírita? Não, não necessariamente. Quem garante que o pastor, na hora que está fazendo o seu culto e curando as pessoas, não está no exercício de uma mediunidade? O padre, na hora da homilia, na hora do confessionário, na hora que entrega a hóstia para alguém. Eu assisti uma missa uma vez que no momento da consagração da hóstia, o padre brilhava tanto que eu perguntei para minha mãe, eu era criança, por que o padre estava brilhando daquele jeito? Que luz era aquela em cima do padre? Aí meu avô, que já não está mais aqui, me explicou que era a aura dele, que era o perispírito dele, e eu achei aquilo interessante. E fui depois falar para o padre. A hora que o senhor estava com aquela taça na mão, o senhor estava brilhando muito, tinha uma luz verde do seu lado. Ele só passou a mão na minha cabeça, um moleque de 5 anos, 6 anos de idade. Mas acontece, é o exercício da mediunidade. Não é um privilégio, não é um castigo, não é uma punição, é só um trabalho que nós absorvemos do outro lado e vamos exercitar aqui. Se o teu filho tem este caso, se ele está no exercício dessa mediunidade, deixa fluir. Deixa fluir. Vamos agir como nós falamos, aula retrasada sobre lembranças reencarnatórias, aula passada sobre lembranças reencarnatórias. Né? Vamos deixar. Não vamos fomentar. Não vamos tratar a criança especial. Uma vez eu ouvi de uma mãe que a filha era uma criança índico e por isso não precisava ser educada. Ô gente, o Cristo precisou de Maria. Ou vocês acham que o Cristo veio pronto? O Cristo veio criancinha, o Cristo fez cocô na fralda, tomou banho, tomou papinha. Maria teve que ensinar os primeiros passos, as primeiras palavras. Certamente Maria ralhou com ele, porque era uma criança. Qual foi a primeira frase do Cristo? Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Então a lei que o Cristo se refere não é a lei mosaica, porque a lei mosaica ele destruiu, ele detonou. O Velho Testamento perdeu todo o significado com o Cristo. Acabou. Até os 10 mandamentos ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque aí está a síntese de toda a doutrina dos profetas. Amar ao próximo, todo o evangelho vem para nos ensinar a amar ao próximo. Mas eu não posso amar o outro sem amar a mim mesmo. Eu tenho que me apaixonar por aquele sujeito com quem eu encontro todas as manhãs no espelho do banheiro. Eu tenho que incentivar os meus filhos a terem amor próprio. A partir do momento que ele se amar, ele vai conseguir amar o próximo dele. Por que o bullying acontece nas escolas? Porque nós não temos amor próprio. Porque nós achamos que nós somos feios. Eu não me acho feio, eu tenho certeza que eu sou. Mas daí? Ensina seu filho a se amar, a se gostar, a se achar. E ponto final. É amor ao próximo. Então o Cristo, ele seguiu a lei. E a lei prevê o quê? Que a criança precisa de amparo, que a criança precisa de regra, que a criança precisa ser educada. Não tem essa do seu filho é índigo, é blue, é cristal, é criança. E como criança precisa de limite. E às vezes até de uma palmada. Os psicólogos vão me odiar, mas Deus colocou uma coisa chamada bundinha, fofinha. Uma boa palmada pode resolver muita coisa. Eu ainda sou adepto disso.
Uma vez no centro, numa escola, não é no centro espírita não, foi numa escola, foi. A gente estava tendo aula com uma psicóloga e ela veio falando comigo que quando eu fosse chamar a atenção da minha filha, era para eu me ajoelhar e olhar nos olhos dela, para ela entender que nós somos iguais. Eu falei, não, senhora, na minha casa eu chamo a atenção da minha filha de cima para baixo, para ela saber quem manda. Porque ela, criança, precisa de regra, precisa de disciplina. Eu não sei quais as tendências que os meus filhos carregam. Eu não sei o que está explodindo. Eu recebo em casa um guerrilheiro reencarnado, dou a ele um videogame de guerra. Que memórias ele vai atinar? O que ele vai buscar no psiquismo dele? Então eu tenho que saber disso. Na mediunidade não é diferente. Se a minha criança passou dos 7 anos e mantém uriçados os chakras dela, mantém essa conexão com o alto, deixa fluir, mas orienta. Seu filho não é privilegiado, seu filho não é especial, seu filho não é devedor, seu filho não é ruim ou bom. Ele é só médium e precisa ser orientado. Precisa ser orientado. Mas eu não consigo orientar se eu não me orientar. Observa. Anota, às vezes, o que ele está te falando. Eu vi fulano é assim, 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 assim. Ah, legal. E o que ele disse? Disse isso, isso, isso. Ótimo. Anota. Anota e vai deixando. E se isso não desaparecer, nós devemos, então, encaminhar a criança a um grupo, a um centro espírita, para uma sessão de passes. Por que não? De repente ele vai se reajustar, ele vai aprender a lidar com isso. E quem garante que nós não estamos com alguém que tem um compromisso grande na mediunidade dentro da nossa casa, talvez psicografar um livro, talvez psicografar cartas, talvez servir de intercâmbio, de consolo para outras pessoas. Nós não sabemos. Então, se aparecer um médium em casa, deixa. Se você tem mediunidade, eduque-se, equilibre-se. Mantenha sempre o Cristo como farol da tua alma e a sua mediunidade servirá ao bem, ao bom, ao justo, ao perfeito. Lembre-se, mediunidade é coisa natural. Nós precisamos aprender. Obrigado a todos. Espero vocês na próxima terça-feira. Que Jesus nos abençoe.